Boa noite aos irmãos que eu ainda não tive o privilégio de cumprimentar. Nós vamos dar prosseguimento, queridos, ao nosso estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. Nós vamos começar hoje no capítulo 12. Já terminamos o 11, então vamos dar início ao capítulo 12, que tem no seu início, no seu começo, sem dúvida, um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Provavelmente muitos irmãos saberiam, ou sabem, né? Recitá-lo. Nós vamos ler os dois primeiros versículos, mas vamos apenas refletir sobre o primeiro. Romanos 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, pelo amor de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Paulo tinha uma maneira, irmãos, mais ou menos padronizada de escrever as suas cartas. Os irmãos forem ler as cartas de Paulo, nós vamos observar que há mais ou menos uma metodologia que ele segue. Normalmente ele começa com doutrina, e quanto mais a doutrina for complicada, mais ele dá início, né, ao que escreve, tecendo esses temas. Mas à medida que ele vai se aproximando do final das suas epístolas, ele entra então no que poderíamos chamar de uma teologia pragmática, né? Ele começa a falar de uma vida prática, ou de coisas práticas em termos de vida cristã, conselhos práticos, pragmáticos, que devem ser aplicados, deveriam ser aplicados à nossa maneira de viver. Então não vinha ao caso os temas que ele discutia, por mais áridos, por mais difíceis que esses textos fossem, ele sempre se preocupava em também colocar situações práticas para que os seguidores do Senhor Jesus soubessem que direção tomar em termos de vida cristã. Quem estudou, quem já leu a epístola de Paulo aos Efésios, percebe isso com clareza, né? No início ele começa com aquele tema árido, difícil, de predestinação, eleição, e ali ele discute, fala e abre margem para uma porção de interpretação, de correntes, de segmentos. Mas depois, ali a partir do capítulo 5, do capítulo 6, ele começa a falar sobre família, sobre comportamento de marido, comportamento de mulher, comportamento de filhos, né? E vai assim até o final da sua carta, exatamente se encaixando no que ele também está fazendo aqui nessa epístola aos Romanos. A gente começou no capítulo 1 e Paulo começou com um assunto dificílimo de ser trabalhado, que é a questão dessa revelação geral, né? Que até hoje dá nó na cabeça dos teólogos, com essa questão do Cristo inclusivo, do Cristo exclusivo, não é? A salvação é só por um Cristo inclusivo ou também pelo Cristo incógnito, ou seja, a gente é sempre salvo pelo que Cristo fez na cruz, mas é possível ser salvo sem conhecer a história do sacrifício de Jesus, não é? E ali Paulo no capítulo 1 ele começa discutindo mais ou menos esse assunto, dando margem também para algumas interpretações, e cada um achando que ele quis dizer isso ou aquilo. Depois ele entra, e nós estamos acompanhando isso desde o início da epístola, nessa questão da rejeição dos judeus, mas ao mesmo tempo da eleição dos judeus, ao mesmo tempo que ele fala da incredulidade do povo judeu, ele também fala da sua esperança, né, da salvação de todo Israel. Então ele começa a se aproximar do final da sua epístola, e agora ele começa a entrar naquilo que ele, como eu disse, é mais ou menos a sua maneira natural de fazer. Ele começa agora a abordar temas que têm a ver mais com a nossa maneira de viver a vida cristã. Então ele escreve: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam
em sacrifício vivo. Quando falamos essa palavra sacrifício, né, é claro que nos vem à mente o que nós, na língua portuguesa, entendemos como sacrifício, né? Que vida de sacrifício que eu levo, vida difícil, né? Isso aí é um sacrifício, aguentar você é um sacrifício, né? Tem muito marido dizendo para a mulher, mulher dizendo para o marido, infelizmente, né? Mas o que deve vir à nossa mente, logo, é, na verdade, o contexto do Antigo Testamento. Essa questão dos sacrifícios, Paulo está nos trazendo de volta, né? E fez isso durante a Epístola aos Romanos toda, nos trazendo mais uma vez ao contexto judaico, e eu diria até ao contexto pagão, porque em todos os sacrifícios se pressupõe a presença de um corpo. No caso judaico de um corpo, de corpos de animais. E no caso dos pagãos, corpos de animais e também até corpos, né, de seres humanos. Então está claro que ao rogar, ao pedir pelo amor de Deus, porque se Paulo estivesse escrevendo em português, na linguagem de hoje, o que ele diria é isso: pelo amor de Deus, irmãos, eu peço que vocês se coloquem no altar do Senhor com o que vocês são em termos de um todo, com o que vocês são como um todo, inclusive com o corpo de vocês. Então está claro que ao rogar, ao pedir pelo amor de Deus, que os cristãos de Roma se oferecessem em sacrifício vivo, Paulo estava falando do físico, estava falando também do corpo, estava falando da matéria. Por essa razão, alguns manuscritos trazem a palavra corpo. Eu não sei, os irmãos devem ter alguma tradução aí, onde aparece até a palavra corpo. Essa palavra não aparece nas versões da NVI. E volto a avisar os irmãos, isso aí é uma questão de manuscritos. As Bíblias, quando vão ser traduzidas, os tradutores escolhem determinadas coleções de manuscritos para estabelecer a sua tradução ali. E por isso é que há diferenças, até algumas divergências mesmo em palavras. Não é só sentido, não é só palavras diferentes com o mesmo sentido, não. Às vezes até em alguns manuscritos acontece da palavra ter significado diferente da outra, porque as palavras mudam de significado à medida que o tempo passa. E dependendo da época em que aquela cópia foi feita e que aquela cópia foi achada, algumas palavras já não tinham o mesmo sentido de 100, de 150 anos atrás. A gente tem que encarar essa realidade, e eu dou graças a Deus por isso, porque isso me fala muito de uma Bíblia que é a palavra de Deus, mas que é a palavra dos homens, que tem muito a ver com as nossas dificuldades, com as nossas realidades, e me impressiona o fato da Bíblia ter todos esses problemas que seriam comuns aos escritos humanos, mas ser ao mesmo tempo algo extraordinário em termos de influência, em termos de poder, e estar aí ainda como o escrito mais lido e mais comprado em todo o mundo, já começando a perder terreno para o Alcorão. O Alcorão é agora o segundo livro mais lido no mundo, e já com pouca diferença da Bíblia. Não é? Então é por isso que eu estou pedindo, igual Paulo, pelo amor de Deus, leiam esse livro do Don Richardson, né? Os Segredos do Alcorão. Você não tem que ler isso aí, para a gente perder o sono mesmo, mas tudo bem, quem sabe perdendo o sono a gente ora, né? E pede a Deus a sabedoria. Então o que nós temos na Bíblia, no caso aqui, esse manuscrito que a NVI usa, não aparece a palavra corpo, mas é claro que está subentendido, né, a questão do corpo aqui. Então, como eu disse, no caso judaico de corpos de animais e no caso pagão de corpos de animais e também de seres humanos, está claro que Paulo, então, ao chamar a atenção da igreja e pedir aos crentes, não é, que se apresentem diante de Deus em sacrifício vivo, que ele estava falando do físico, do corpo, da matéria. A filosofia grega, que era a filosofia que permeava o pensamento dos religiosos do Império Romano, essa filosofia, em geral, com raríssimas exceções, ela tinha o corpo do ser humano, o corpo humano, como uma espécie de prisão, como algo sempre ruim, como algo que não tinha nada a ver com o espiritual. Espírito é espírito, alma é alma, corpo é corpo, né? E havia até os epicureus que ensinavam
que quanto mais cedo o corpo fosse destruído, melhor para a alma. E como o ser humano, por causa do corpo, tem desejos, né, tem necessidades físicas, quanto mais você puder satisfazer o corpo nas suas necessidades físicas, de forma inclusive exagerada, você estará fazendo um bem à sua alma, porque você estará matando o corpo o mais rápido possível. Então adultere bastante, se prostitui bastante, para que você possa ficar doente, pegar todos os tipos de doença e morrer logo. Coma muito, beba demais, fique bêbado o dia todo, né? Empaturre-se de comida, porque com isso você está destruindo o seu corpo e com isso o seu corpo vai libertar você. Porque na ideia de Epicuro, de outros filósofos e da religião grega, a morte do corpo seria a libertação da alma. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Essa influência da filosofia grega vai até afetar alguns segmentos cristãos que vão ser chamados depois de docetistas. Os docetistas eram cristãos que entraram nessa esparrela, que caíram nessa esparrela. O corpo é pecaminoso, o corpo não presta, tudo que é físico é ruim. Por isso eles não conseguiam admitir que Jesus Cristo tinha um corpo físico de verdade. Eles ensinavam que Jesus era humanizado, mas não era um ser humano de fato. Aquele corpo que Jesus tinha era só uma ilusão, e que por isso ele não nasceu da Virgem Maria, ou de Maria Virgem, conforme os irmãos queiram, mas ele apareceu adulto em Cafarnaum. Ele começou o seu ministério adulto, desceu do céu adulto, com aquele tipo de corpo que não era um corpo de verdade. É claro que os docetistas se tornaram heréticos, não é? Porque não há nada que justifique essa doutrina no cristianismo puro e simples, com essa ideia do corpo como algo que não presta. O Espírito Santo torna o nosso corpo a sua morada, né? Paulo disse, vocês são a morada, vocês são o santuário do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo torna o nosso corpo sua morada, de forma que é com a mente, com o espírito ou almas imortais que nós servimos a Deus, sim. Nós servimos a Deus com o nosso espírito, com a nossa alma, mas também servimos a Deus por meio do nosso corpo, porque aquilo que o Espírito Santo trabalha nas nossas mentes, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nas nossas almas, o resultado desse trabalho acontece por meio do corpo. Por isso o corpo se torna em morada do Espírito Santo de Deus. E nós cremos, irmãos, na doutrina da encarnação do Verbo. Deus se fez gente e habitou entre nós. Ora, se Deus não hesitou em assumir um corpo humano para estar entre nós, como Deus, como um filho, se Deus não hesitou nisso, é porque o corpo humano, aos olhos de Deus, tem um imenso valor. Tem muito valor, de forma que aquilo que o corpo precisa, e aquilo que o corpo faz, e aquilo que nós fazemos com o corpo, como servos e servas de Deus do Senhor Jesus, significam ou devem sempre significar realidades que devem estar sendo entregues a Deus constantemente. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício santo e agradável a Deus. A ênfase, eu diria quase a angústia de Paulo, em pedir que os cristãos assumissem esse compromisso, o de oferecerem seus corpos a Deus, está no fato de que sem isso, irmãos, o cristianismo se torna apenas religião, e não a religião de Cristo em nós, que é mudança, que é transformação. Erradamente há aqueles que interpretam essa expressão sacrifício vivo como algo que tem de significar sofrimento, abatimento, privações. E por isso pregam e ensinam que a vida cristã, ela tem de ser algo assim. Na vida cristã não cabe alegria. Na vida cristã não há espaço para sossego. Na vida cristã não há espaço para festa. Porque Paulo disse, vocês têm que apresentar os corpos de vocês em sacrifício. Nós temos que nos sacrificar. É uma ideia completamente deturpada, não é? Obviamente, daquilo que Paulo está falando. É claro que essas realidades, sofrimento, abatimentos, privações, acontecem
na vida nossa, acontece na vida do servo e da serva de Deus, por causa, irmãos, da própria vida em si e até por causa da fé, né? Frequentemente nós estamos lembrando da igreja sofredora, de crentes que estão sendo presos e perseguidos. A perseguição continua no Irã, continua em outros países e cada vez ficando mais violenta. Não é? A verdade é que a gente percebe que está aumentando isso, apesar até do mundo começar a acordar para isso e protestar, mas a gente percebe que há um movimento cada vez maior de pressão e de opressão sobre a igreja em muitos lugares. Então as pessoas até podem realmente sofrer, serem abatidas, se sentirem privadas por causa da sua fé, só que isso são realidades que não são escolhidas pelas pessoas. Os crentes, por exemplo, que são perseguidos, não estão escolhendo ser perseguidos. Quando nós sofremos, quando nós estamos abatidos por enfermidades, por problemas da vida, nós estamos, não é porque nós quisemos isso. Não fomos nós que dissemos, eu quero ser abatido, eu quero sofrer, oba, eu vou sofrer. Nós não fazemos isso. Então não é uma escolha nossa, é diferente daquilo que Paulo está falando. Porque a ideia primária do apóstolo é a do altar, no qual o corpo sacrificado é para ser oferecido voluntariamente a Deus. Então esse sacrifício pedido pelo apóstolo é algo voluntário. E aí voltamos ao contexto do sacrifício judaico. No sacrifício judaico havia o animal. E entendia-se, não é, que esse animal tinha que ser levado para o sacrifício, e aí existiam as regras para que esse animal fosse levado ao sacrifício, inclusive as regras do chamado sacrifício voluntário, que os irmãos encontram lá no Antigo Testamento. O dono do animal o levava por sua vontade ao altar, onde a vida do animal seria tirada para simbolizar a remissão dos pecados daquela pessoa. O animal estava preso, o animal estava amarrado. Então, nós podemos aplicar isso, e a ideia de Paulo era essa. A nossa conversão, ela só é autêntica quando ela pressupõe que as nossas mentes modificadas nos conduzem ao altar de Deus. E o que é o altar de Deus, irmãos? O altar de Deus não é nada mais do que a cruz de Jesus Cristo. Porque é pela cruz que nós somos declarados mortos para o pecado e mortos em Cristo e, na verdade, ressuscitados para uma nova vida. Porque nós morremos em Deus por meio de Jesus Cristo, numa ação do Espírito Santo. Porque fizemos isso, nós pregamos e ensinamos que isso aconteceu porque nós nos deixamos crucificar com Jesus. Estou crucificado com Cristo, disse em outro lugar o apóstolo, Gálatas 2:20. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, o destaque de Paulo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20 ainda. Disse Paulo isso em termos, fazendo um paralelo com o que ele havia escrito em Romanos, para nos falar da necessidade do sacrifício nosso, de cada um de nós, no altar de Deus. Meus amados, nossas mentes renovadas, restauradas, convertidas, levam os nossos corpos, como os animaizinhos eram levados para o sacrifício, aonde também nós vamos ser amarrados. Só que as cordas que vão nos amarrar no altar de Deus são as cordas do amor de Deus. E se no sacrifício da velha dispensação o animalzinho não escolhia ser sacrificado, no nosso caso, sendo a nossa mente controlada pelo Espírito Santo, então somos convencidos de irmos ao altar do sacrifício, e esse sacrifício passa a ser uma escolha nossa. É como se a nossa mente fizesse o papel do dono do animal, e nós, o nosso corpo é o animalzinho, só que a nossa mente que está levando voluntariamente o nosso corpo, porque nós estamos aceitando isso. Nós morremos em Cristo, simbolizamos isso quando somos batizados, mas porque essa morte é toda a realidade da vida, então o nosso sacrifício é vivo. Paulo fala então de um sacrifício vivo, porque escolhemos esse sacrifício, nós aceitamos ser separados. Por isso, ao nos colocarmos no altar de Deus, isto é, ao nos colocarmos aos pés da cruz, nós estamos fazendo algo santo, porque nós voluntariamente escolhemos nos colocar no altar de Deus, nos separando para isso.
Santificação é separação. E como essa morte em Cristo nos faz viver a vida no seu sentido maior, o sacrifício do que somos, aí é corpo, alma, pensamento, emoção, é então a grande realidade da vida. Enquanto o sacrifício de animais não era uma escolha deles, dos animaizinhos, o nos colocarmos no altar de Deus é escolha nossa. E essa escolha, nos lembrando a imagem do sacrifício do passado, nos lembra o fogo consumidor, o fogo que era aceso para consumir o que estava sacrificado. Por quê? Porque quando nós nos colocamos no altar de Deus, nós também precisamos do fogo de Deus, que vem nos consumir, mas não nos consumir como pessoas, como personalidades, vem nos consumir em termos de pecado, vem consumir aquilo que nos separa de Deus, aquilo que nos afasta de Deus, porque pelo Espírito Santo nós tomamos a consciência dos nossos pecados, e quando tomamos consciência dos nossos pecados, nós os expomos diante de Deus. Então o fogo purificador de Deus vem para queimar a ação desse pecado, para que esse pecado não possa mais nos condenar no juízo final. Já que o fogo de Deus é sempre o juízo, nesse caso é um juízo em nosso favor. Vem para exercer o juízo sobre o nosso pecado, destruindo o nosso pecado, destruindo o poder e a força que esse pecado tem de nos condenar. Não somos mais condenados pelos nossos pecados, nem pelos pecados que fizemos ontem, nem pelo pecado que fizemos hoje, nem pelos pecados que vamos fazer amanhã. Não somos mais condenados por esses pecados. Agora pagamos as consequências deles, com certeza, não é? Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Disso Deus não tira, porque isso é uma lei universal de Deus, e o crente, mais do que qualquer outro, deve pôr no seu coração e na sua mente que quando ele se desvia do caminho do Senhor, as consequências para ele não são boas, não. Porque se há alguém, não é, que pela lógica não deveria fazer coisas erradas, seria o cristão, porque ele já está livre do domínio dessas coisas. O pecado não terá mais domínio sobre vocês. Então por que a gente se deixa levar para lá e para cá por causa do pecado? Mais uma vez, voltando à ideia dos sacrifícios do Antigo Testamento, uma das coisas que se tinha cuidado, né, no sacrifício dos animais, os irmãos vão ler isso lá algumas vezes no Velho Testamento, era com o tal do cheiro suave, né? Os animais tinham que ser sacrificados, mas de tal forma eles tinham que ser queimados para que a carne queimada tivesse um cheiro agradável. Devia ser um cheiro de churrasco, né? Alguma coisa assim parecida. E a Bíblia fala do cheiro agradável diante do Senhor. A aplicação para nós. Eu e você vamos ao altar do Senhor, nós nos colocamos como sacrifício, o fogo de Deus vem para queimar os nossos pecados, né? Para consumir os nossos pecados. E aí, nesse momento, quando nós somos queimados, nós temos que exalar um cheiro agradável a Deus. E aí Paulo fala do cheiro de Cristo. Vocês têm o perfume de Cristo. Não há como, irmãos, exalarmos o perfume que agrada a Deus, se realmente não nos conscientizarmos de que temos de nos colocar no altar do Senhor como um sacrifício vivo. Só assim, e por isso é que esse ato sacrificial de nossas vidas se torna num culto racional. Aí Paulo diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Para culto racional, Paulo usa a expressão grega logikên latreian, culto com juízo, culto com raciocínio. Logikên vem da palavra logikos, que nos dá a palavra portuguesa lógica. Culto com lógica. No grego logikos, o grego logikos significa aquilo que vem lá de dentro, aquilo que está no interior, aquilo que tem a ver com sentimentos, mas que não é uma representação teatral, ou seja, aquilo que não é apenas produto da emoção, mas é produto da lógica, do raciocínio. Irmãos, isso é fundamental nos dias de hoje. Culto racional, culto com lógica, culto com raciocínio. Culto é para ser lógicos, lá de dentro sim, com sentimentos sim, mas não pode ser só emoção, só coreografia. Precisa primeiro ser lógico,
ser racional. Não estou falando contra a coreografia, não estou falando contra levantar braços, não estou falando contra, de vez em quando, dar um glória a Deus, amém, aleluia, não é? Quando a coisa está assim, emotiva, não é isso, mas tem que saber por que se fala isso, a hora que se fala isso, qual o sentido disso. E muita gente não está nem aí para isso, e não sabe, não é? Nem por que está fazendo essas coisas. Às vezes diz um glória a Deus em momentos que não era para ser dado glória a Deus, e repetem amém, que quer dizer assim seja, para coisas que não se poderia absolutamente dizer amém. O que é isso? Falta do logos, falta do culto racional, do culto que tem de ser feito em primeiro lugar com a razão. Nunca abrir mão da emoção, não é possível, mas ser feito com a razão. O racional tem de controlar o gestual, para que o gestual tenha sentido, para que a emoção não descambe para o desequilíbrio emocional. Porque quando não há esse controle da razão, irmãos, o sentimento, a emoção começa a tomar conta das coisas, e aí você descamba para o emocional, e às vezes com consequências terríveis, drásticas. Me lembro que há alguns anos atrás eu acompanhei com muito pesar o que havia acontecido numa igreja de chilenos que viviam na Argentina, né? Num culto desses de poder, o pastor começou a pregar daquele jeito que eles gostam de pregar, gritando, né? E isso assustou uma criança, um nenê que estava, acho que dormindo. Ele acordou assustado com aquele barulho e começou a chorar muito. E a mãe sacudia o neném, mas não havia jeito do neném ficar quieto, até o momento que o pastor disse lá do púlpito que a criança estava endemoniada, que o diabo estava usando a criança para perturbar o culto, né? E que o demônio tinha que ser afastado dali naquele momento, porque senão o culto não ia prosseguir, e o Espírito Santo não poderia fazer o que tinha de fazer. E a igreja começou a entrar numa oração, mas numa oração, e os irmãos começaram a entrar em transe. Quando a oração acabou, o neném estava esganado, tinha sido morto, né? Mataram a criança. Por que fizeram isso? Porque se deixaram levar pela emoção, né? O culto tem que ser racional, o culto não tem que ser triste, não tem que ser culto, né? De cantochão, não, pode ser alegre. Quem veio aqui domingo, nos outros domingos, né? Há momentos aqui do louvor que a gente tem vontade de subir para o céu direto, a coisa está boa demais. Mas ninguém se perde aqui. Eu nunca vi ninguém dar cambalhotas, né? E nem ficar pulando, mas se deixar, pula, né? Se a gente não der uma trancada, meu filho, não vai deixar de aparecer alguém com essas ideias. É que sabe que vai levar um grito dali mesmo. Senta-te, pode sentar, né? Porque vai ouvir mesmo. Então já sabe que essa é a nossa maneira de fazer. Mas o que é isso? As pessoas não estão preocupadas com isso, né? Mas isso é bíblico, querido, isso não é invenção do homem, não. Paulo disse isso, para que então haja o culto racional de vocês. Porque da maneira, a partir do momento em que vocês se dão com o que vocês são, totalmente se colocam no altar de Deus, vocês vão realizar o culto racional. O culto que vem lá de dentro, o culto que vem de corações alegres, o culto que vem de expressões felizes, não é? Como temos em quase todos os domingos aqui na igreja, é verdade, mas um culto que não vai sair do equilíbrio, não vai perder, não é? a sua diretiva. O racional tem de controlar, como eu disse, o gestual. Este é o culto racional de vocês. Logikos, racional, lógica. Latreian, outra palavra que Paulo usa, essa é a palavra culto. Latreia vem da palavra grega latrel, do verbo grego latrel e do substantivo latreia, que ao pé da letra significa serviço e que foi aplicada também ao culto. A princípio, tanto o verbo latrel como a palavra latreia eram usados pelos gregos quando eles queriam se referir ao serviço que alguém prestava a uma pessoa superior, mas não um serviço que era prestado como um escravo, era um serviço feito como um trabalhador preparado, o serviço feito por um profissional capaz, por um trabalhador especializado que estava fazendo o que estava fazendo, porque escolheu fazer o que estava fazendo,
na certeza de que iria satisfazer a pessoa que o estava contratando, porque essa pessoa era uma pessoa importante, e que então seria recompensado por essa pessoa. Então, quando os gregos pegaram esse verbo, e pegaram esta palavra, e trouxeram para os cultos aos seus deuses, o que é que os gregos estavam dizendo? Que os seus deuses deviam ser cultuados por cultuadores que desejavam cultuá-los, que se sentiam bem em cultuá-los, que cultuavam os seus deuses por prazer. É esta ideia que o cristianismo pega desse verbo e desta palavra e traz para dentro do culto cristão. Latreia, o culto que é dado a Deus como um serviço de alguém que está trabalhando porque quer trabalhar, porque sabe que deve trabalhar e sabe que desta forma vai agradar a Deus, a quem ele então está cultuando. E a partir do uso cristão especialmente, mas não só dos cristãos, inicialmente pelos pagãos, essa palavra latreia passou a ser praticamente específica do culto, não é? Por isso a Igreja Católica, ela, para fazer diferença entre a veneração, que ela chama de veneração aos santos, e a veneração a Maria, e o culto à Santíssima Trindade, ela usa duas palavras, aliás, três palavras, né? O culto aos santos é chamado de dulia, que é a veneração aos santos. Eles dizem que é veneração, mas o que eles fazem com eles não é só veneração, não. Depois tem o culto de hiperdulia, que é a veneração a Maria. É uma veneração maior e específica a Maria. E vem então a latria, que é o culto que só pode ser dado à Santíssima Trindade. Na teologia católica, a adoração só acontece na latria. Somente Deus Pai, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é que são adorados. Maria e os santos são venerados. Mas o irmão sabe que isso aí é conversa para inglês ver, né? Eu, quando conversei lá na minha casa com o padre, na época era o pároco da Nossa Senhora do Desterro, porque ele foi lá em casa me visitar, né? Por alguma coisa que eu tinha escrito no boletim, ele não ficou chateado, porque alguns paroquianos foram reclamar, e ele, não, o senhor está equivocado, né? Foi lá conversar comigo, foi uma tarde muito boa, tomamos café, conversamos bastante. Ele levou o pároco da Vila Nova, porque ele não pode entrar, o padre da Nossa Senhora do Desterro não pode fazer visita nenhuma aqui nesse bairro, sem que o padre da Vila Nova saiba. Eles têm lá, é uma questão que a igreja exige. Aí o padre da Vila Nova veio junto, né? E eu disse para ele, quando ele falou, não, pastor, o senhor está equivocado, a gente não adora Maria, a gente venera, igual o senhor venera a sua mãe, etc e tal. Eu digo, tá bem, padre, isso a gente resolve muito fácil. Me dê uma festa, padre, uma festa só quero uma festa dedicada só a Jesus Cristo, só a Jesus, que seja tão grande, que seja tão importante, que movimente tanto o Brasil, como o feriado de 12 de outubro, que é a festa padroeira do Brasil, a Nossa Senhora da Aparecida. Aí ficou quieto. Aí o padre da Vila Nova, que era um rapazinho novo, alemão, olhou para ele e disse, Lourenço, o pastor está certo, não tem não. Falei, e o Círio de Nazaré, ainda vou lembrar outra, padre. Outra festa dedicada a Maria, imensa, com milhões de pessoas. Me dá uma festa para Jesus, padre, só para Jesus, com milhões de pessoas. Não tem. Então o senhor chama isso de quê? Se isso não for culto, se isso não for adoração, o que é adoração? Não é? Lembro-me da minha filha indo num grupo de evangélicos, no dia 12 de outubro, lá em Aparecida, são doidos, né? Entraram lá na missa para assistir, e ela disse, pai, é uma coisa de louco, antes da imagem entrar, as pessoas ficam naquela euforia, quando ela entra, as pessoas gritam, tem gente que desmaia, é uma coisa de enlouquecer, e o padre com a imagem da senhora lá, né, representando a Virgem Maria, dizendo, Maria na Santíssima Trindade, Maria na Santíssima Trindade, Maria na Santíssima Trindade, e o povo, se isso não é culto, querido, se isso não é adoração, o que é adoração? Então essa história de venerar, que veneram, que não adoram, pode caber na teologia, mas não consegue caber na cabeça do povo. O povo não consegue fazer
a menor diferença. Mas a palavra vem daí, vem dessa ideia grega de que o culto a Deus, não é as divindades, no caso dos pagãos, mas dos cristãos, o culto a Deus tem a ver com essa palavra latria, que significa, então, um serviço que você presta de forma voluntária. Daí também os cultos serem chamados de serviços, né? Às vezes os irmãos vão, principalmente em língua inglesa, tem muito isso, né? Os cultos são chamados de ofícios ou de serviços dominicais, porque tem a ver com esse outro sentido da palavra latreia, logikên latreia, culto racional. O se colocar no altar de Deus, aos pés da cruz de Cristo, portanto, com tudo que nós somos, inclusive com o nosso físico, é algo que nós escolhemos, devemos escolher fazer, e é algo que deve ser feito com a nossa mente, com a nossa inteligência, porque fazendo desta forma, irmãos, é que cultuaremos ao Senhor de forma a sermos de fato um sacrifício vivo que pareça cada vez mais com Jesus Cristo. Obviamente entendemos a ação do Espírito Santo nesse caso, porque é Ele quem nos convence de nos oferecermos no altar de Deus. E por quê que é o Espírito Santo que tem de fazer isso? Porque nós somos morada do Espírito Santo. Então, quando nós abrimos os nossos corações ao senhorio absoluto de Jesus Cristo, o Espírito Santo vem morar em nós. E uma das tarefas do Espírito Santo será, a partir daquele momento, nos convencer de que devemos nos apresentar diante de Deus, no altar de Deus, em sacrifício vivo, com os nossos corpos, ou seja, com tudo o que nós somos, porque quando vamos a algum lugar com o nosso corpo, nós vamos com a nossa mente, vamos com as nossas emoções, então vamos com tudo o que nós somos, porque este sim será o nosso culto racional, culto feito com a razão, com o equilíbrio, e nós vamos encontrar, então a Bíblia tem essa unidade, não é, maravilhosa, você encontra Paulo falando em Romanos e dizendo coisas semelhantes depois nas outras cartas, mesmo escrito em épocas diferentes, para povos diferentes, é onde nós vamos encontrar também quando Paulo chama em Corinto a atenção para o culto feito com decência e ordem, né? Façam tudo com decência e ordem, que tem a ver com aquele culto que começa dentro de você. O culto com decência e ordem não está tão preso à liturgia, tem que ser feito dessa maneira, não pode acontecer isso, não pode acontecer aquilo. Não é isso, não. O culto feito com decência e ordem é o culto que nasce dentro de você. Nasce dentro da vida que se colocou no altar do Senhor, porque esta vida vai estar dominada pela lógica de Deus, pela inteligência divina, e aí vai saber se comportar e aplicar e fazer com que um louvor flua, mas flua da forma que ele deva fluir, não é? Para edificar, para possibilitar ensinamentos, para possibilitar conforto, consolo e salvação das pessoas. Amém?